Vai lá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre o Vasco, hein? Vida de vascaíno é dura, essa é a grande verdade. Que situação, né? O time agora 7 pontos do Goiás, o primeiro time do G4, né? O quarto colocado, com 15 pontos apenas em disputa. É quase só um milagre para colocar o Vasco no G4, é um milagre mesmo, porque do jeito que o time está jogando é difícil de acreditar que o time vai ganhar as últimas 5 rodadas. Caso ganhe, some 15 pontos e vai a 62, né, se não me engano. É até que é uma pontuação que dá para vislumbrar alguma coisa, mas é difícil de acreditar que isso vai acontecer, né? Até pelo nível que o time está jogando as últimas partidas. E hoje mais uma atuação muito ruim e o contexto da derrota fica muito pior, né? Porque assim, o time já não vinha jogando bem, o primeiro tempo foi ruim, o Guarani foi melhor, tinha as melhores chances, o segundo tempo piorou muito, o Guarani estava atacando muito mais, a saída de bola do Vasco horrenda, já vou tocar mais nesse ponto, né? Mas tem um momento que o Vasco sai um pouquinho mais, cruza na área, o Germancano disputa a bola com o cara, há um toque na mão do jogador do Guarani, pênalti. Pênalti pro Vasco, 1 a 0, quase no fim do jogo, era marcar o gol, retrancar e se manter 1 a 0 e conseguir diminuir a vantagem pro Goiás para 4 pontos. Aí ficaria mais fácil de vislumbrar uma ida Série A, por mais difícil que ainda seja, tirar 4 pontos. Mas vai lá o Germancano, bate mal o pênalti, mas bateu mal demais. O goleiro faz até uma defesa lá, Vitor, né? Que ele pula muito pro lado, mas ele usa a perna para conseguir a defesa. E no lance seguinte, há um contra-ataque. A defesa do Vasco totalmente desmontada, porque quase não tem ninguém lá atrás. O zagueiro escorrega, o jogador do Guarani pega a bola, fica no cara a cara com o goleiro e marca o gol. Gol do Guarani aos 43, um minuto depois do pênalti perdido pelo Germancano. E o Vasco perde o jogo. Basicamente, assim, o Guarani fica próximo do G4 e o Vasco faz uma Série B que eu vou te falar, né? E no final das contas é muito decepcionante, né, pro torcedor que quando o Diniz chega, começa a ter algumas vitórias, o time começa a jogar melhor, cresce a esperança do time voltar para a Série A, mas do nada o time volta a jogar mal, né? E eu acho que há algumas explicações para essa queda de desempenho do Vasco. A primeira, o Diniz pode ter perdido parte do elenco no vestiário, é um cara difícil de se lidar, temperamento muito explosivo. Se você não sabe gerenciar seu próprio temperamento, você pode perder a confiança dos jogadores. Segundo, o estilo de jogo que ele propõe é muito desgastante, e com o passar do tempo o time perde intensidade. Até mesmo em algumas vitórias, né? Se não me engano, 2 a 0 sobre o Goiás, né? O Vasco no final do jogo estava morto e o Goiás levava muito perigo. Então, assim, não é um time muito jovem e esse estilo de jogo faz com que o time se desgaste bastante. Se ele não conseguir marcar gol logo de cara, ele tende a sofrer ainda mais no final da partida. E a gente vê que normalmente o segundo tempo do Vasco é sempre pior. E assim, terceira coisa, o Diniz é previsível. Ele pode ter as ideias diferentes da normalidade dos técnicos aqui no Brasil. Se a gente for olhar os antecessores dele no Vasco, Marcelo Cabo e Lisca Doido, são bem diferentes. São caras mais reativos, de análise de adversário, jogadores que gostam de jogar muito em velocidade, transição, enquanto o Diniz é um cara que tenta trocar mais passos, um cara mais propositivo, tenta dar a pauta do jogo, né? Mas questão, cara, ele sempre repete a mesma fórmula e um técnico inteligente vai saber anular. E o principal problema desse Vasco não se traduz apenas na fase ofensiva, mas sim na saída de bola. Porque assim, há uma insistência do Diniz, mesmo com o time sofrendo muitas falhas, ficando vulnerável, podendo sofrer até gols nessa saída de bola mal feita, de fazer a saída com pé em pé, passe a passe. Só que a questão é, ele não treina bem isso, os jogadores assim não se apresentam para o passe, não há movimentação contínua. Para você fazer a saída de pé em pé, você tem que se movimentar bastante. Eles ficam parados igual uma planta nas posições deles ali, não ficam se dificultando o trabalho da defesa adversária, não faz com que eles tenham que movimentar e quebrar o sistema de marcação. Então assim, isso é um problema, isso vem muito do técnico. E a segunda, não há qualidade suficiente nesses jogadores de trás para fazer uma saída organizada sempre. Às vezes é melhor você dar o chutão para frente com o goleiro, por quê? Você tem um espaço para a defesa estar organizada caso o Guarani pegue a bola, e você vai deixar o Guarani mais atrás, o que dá um espaço para o Vasco trabalhar a bola mais à frente, ele recuar mais, que ele, se ele for muito para cima, daí já está numa fase mais intermediária do campo, trabalhar melhor a bola. Então não há muita inteligência nesse sentido. Ele sempre repete as mesmas fórmulas e espera que dê certo. Em alguns momentos, pelo Vasco ter qualidade superior à maioria dos times da Série B, isso pode funcionar. Mas tem momentos que não funciona e hoje foi mais um exemplo. E ele não fez ajustes. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma fórmula. Ele não é capaz de fazer as modificações necessárias e às vezes falta pragmatismo. Pragmatismo nem sempre é ruim.
A questão é de entender as limitações físicas, as limitações de qualidade do time. Isso às vezes é uma virtude do técnico. Por exemplo, o técnico mais criticado do Barcelona dos últimos anos, o Ernesto Valverde, era um cara bem mais pragmático do que é o Koeman, o Setien, o Luis Henrique, o Pepe Guardiola, mas isso foi uma virtude, porque ele percebeu que o elenco do Barcelona não tinha a mesmo vigor físico do que antes. A maioria dos jogadores tinham mais de 30 anos, então eles iam ter um desgaste maior com o passar dos jogos, e ele fazia um time com uma marcação mais baixa e que trabalhava a bola de forma mais direta, ao invés de trocar passe toda hora, entende? E no final das contas ele foi bicampeão da La Liga, mesmo desagradando os torcedores, porque a forma mais eficiente de jogar era aquela. Às vezes você tem que largar um pouco da utopia de ser time pressão, saída de bola lá atrás, e um pouco para o pragmatismo. Se o time não é capaz de fazer isso, você não está trazendo qualidade, você está trazendo fragilidades para o elenco. Então, assim, o Diniz, para mim, falta leitura, falta capacidade de ajuste. É um cara promissor, que tem boas ideias. Eu torço pelo sucesso dele, até porque se ele tem sucesso, começa a empilhar títulos, mais técnicos com perfil semelhante a ele vão surgir no Brasil. Mas a questão é que está difícil defender. E agora o Vasco tem 5 rodadas para o final do Brasileirão e a gente não sabe o que esperar desse time. Eu acho que a situação é essa, o Vasco vai ficar na Série B, eu não acredito numa virada histórica, pode ser que ela aconteça, mas seria muito surpreendente. O Vasco ganhar as últimas 5 partidas, o Goiás tropeçar ao ponto de não marcar 8 pontos nos últimos 5 jogos, e ainda depende dos outros times que estão à frente do Vasco. Então, assim, é complicado acreditar que o Vasco vai para a Série A. E no final das contas, mais um ano na Série B é um desastre financeiro. Um time que fica na Série B mais um ano, né, vai perder muito dinheiro de direitos de TV, patrocinadores. É um problema muito grande que o Vasco arruma. E agora, sim, vamos ver o que eles vão arrumar nessas últimas rodadas. Mas o fato é que, do jeito que tá, o time não vai andar para frente. Precisa fazer alguns ajustes, porque se ficar assim na mesma formulinha vai ficar previsível e qualquer técnico minimamente inteligente vai saber anular o seu time. Então, gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.